Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor, carta que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 2, do verso 1 ao verso 11. Filipenses, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Que o Senhor abençoe essa palavra. Vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus possa falar ao nosso coração nessa noite. Senhor nosso Deus e Pai bendito, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Nesse instante, eu peço, ó Deus, juntamente com os meus irmãos, aqueles que estão aqui presentes, aqueles que estão acompanhando este culto das suas casas, humildemente, que tu possas usar a palavra lida, a palavra pregada, para produzir crescimento, vida, edificação, ó Deus, na nossa existência. Abençoa cada um daqueles que, nesse momento, serão alcançados por esta palavra. É a oração que nós a te fazemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, lembremos, Paulo, o autor desta carta, está preso em Roma, passando por dificuldades, respirando a possibilidade de morte, com certeza passando as mais diversas privações, como costumeiramente alguém que estava na situação em que ele se encontrava passava. A despeito de tudo isso, nós encontramos o apóstolo Paulo aqui nutrindo um sentimento profundo de alegria na presença de Deus, falando a respeito da alegria, agradecendo a Deus. Em nenhum momento nós enxergamos até o capítulo 2, os versos lidos aqui, o apóstolo Paulo praguejando a situação em que ele estava. Pelo contrário, ele inclusive agradece a Deus pelo privilégio de poder padecer pelo nome do Senhor Jesus. Mas obviamente o apóstolo vai trabalhando e vai falando daquilo que é capaz de transformar a nossa angústia, a nossa tristeza em alegria. Ele vai trabalhando, mostrando-nos pontos que serão imprescindíveis para que essa alegria brote também dos nossos corações, brote também no coração dos irmãos da igreja ali em Filipos, e obviamente nós que temos acesso hoje à revelação do texto bíblico, que brote no nosso coração também. No final do capítulo 1, nós podemos enxergar aqui o apóstolo Paulo tratando da importância da comunhão dos santos, da importância da família, da aliança. Isso está descrito aí, ele falando dessa união no momento da luta, não é a partir do verso 27, isso foi alvo da nossa reflexão no domingo passado. E eu não tenho dúvida, irmãos, que a união faz a força. Eu não tenho dúvida que essa comunhão dos santos,
ela vai trazer muito mais coisas positivas para a nossa vida do que coisas negativas. Eu até diria que ela só trará coisas positivas, porque até aquilo que é negativo, até aquilo que acontece que nos machuca nessa família, nessa comunhão, deve ter como propósito maior o nosso fortalecimento, o nosso crescimento espiritual, porque esse é o objetivo, inclusive, das provações. E devemos ter por motivo de toda a alegria passarmos pelas provações, porque a provação fortalece a nossa fé. A provação, ela trabalha no fortalecimento da nossa esperança. A provação nos torna homens e mulheres melhores. É como se nós estivéssemos sendo forjados na oficina de Deus, que é o mundo, que obviamente ele tem o controle, que, lógico, nós entendemos que nada acontece que não seja da sua inteira vontade. E nesse mundo criado no qual nós estamos inseridos, que se transforma agora numa grande oficina, Deus vai então nos forjando, Deus vai nos moldando, Deus vai nos fortalecendo. E às vezes para isso é necessário bater um pouquinho, né? O ferro, para tomar forma, depois de receber o calor, ele precisa apanhar um bocado. Ele precisa, sofrer as pancadas, para que assim ele possa ganhar a forma que ele precisa para o fim, que o ferreiro está destinando àquela peça que ele está fabricando. E nós, como ferro, vamos dizer assim, nas mãos do Deus que é o artesão, que é o ferreiro, que é aquele que vai nos forjar, ele vai trabalhando na nossa vida. Agora, quando nós estamos perto um dos outros, quando nós participamos da comunhão, nós nos fortalecemos mais. É como se as provações, elas fossem melhor enfrentadas nesse momento. Porque, volto a afirmar, a união ela vai fazer a força. É como se a palavra de um irmão, o dom do irmão, o talento desenvolvido no irmão aqui na igreja, trouxesse alento ao meu coração. Hoje nós vimos aqui o Mateus, ainda muito pequeno, tocando o violão. Isso é motivo de gratidão a Deus. Espero que ele e tantos outros e todos nós possamos colocar os nossos talentos à disposição de Deus, obviamente, e da igreja, porque isso nos fortalece. Quando a Adjane canta, quando o Jorge ensina, quando um irmão ora, quando um outro irmão dá aquele telefonema, fala aquela mensagem, seja lá a ação que Deus colocou no nosso coração naquele instante, Quando o Mateus faz uma arte lá dos aniversariantes da semana, tudo isso traz alegria ao coração. E eu posso dizer aos irmãos, e a gente vai concordar com isso, nós estamos precisando disso nesses dias, de uma forma muito especial. E aí, meus amados irmãos, a igreja ela tem fator preponderante. A comunhão dos santos vai ser imprescindível nesse momento. Mas como atingir essa comunhão? Que ela é importante, não resta dúvida. Que ela é necessária, me parece que há um consenso. O apóstolo já tratou disso no final do capítulo 1. Mas eu entendo que agora ele vai colocar aqui alguns pontos que devem ser observados por todos nós, que uma vez observados esses pontos, nós vamos atingir a plena comunhão. E olha, a comunhão sempre foi um tema importante. Se você abrir a sua Bíblia lá na primeira carta, por exemplo, que Paulo escreveu aos Coríntios, lá no capítulo 1 já, ele vai falando de vários fundamentos da igreja, que a igreja da graça a Deus pela graça que existe naquela igreja, igreja é lugar do conhecimento, igreja é lugar de misericórdia. E lá no finalzinho, eu não me recordo agora se no verso 10 desse primeiro bloco, no verso 11, ele vai falar da comunhão, Fomos chamados à comunhão. Fiel é Deus, que nos chamou, que nos vocacionou a vivermos e experimentarmos essa comunhão. E é interessante que esse ponto ele é tão importante que nos próximos versículos lá de 1 Coríntios ele vai tratar exclusivamente também da comunhão. É um outro texto que vai falar sobre isso. E a gente vai ver o paralelo muito próximo de 1 Coríntios. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir para a gente ver esse paralelo. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1.
ele vai falar sobre a importância da unidade no verso 9 e a partir do verso 10, então ele vai destrinchar isso. E ele diz: irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês, pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloe que há brigas entre vocês, e aí o texto vai descrevendo então aquela divisão que existia na igreja de Corinto. Mas antes disso ele diz: olha, pensem da mesma forma, tenham no coração o mesmo sentimento, a disposição mental. E aí nós vamos aqui, voltamos para Filipenses, não é? E aí Paulo trabalha numa escrita que tem uma lógica muito própria, muito peculiar, quando ele diz assim: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, essa ideia aqui do se existe não é uma dúvida. Está implícito aqui nessa expressão a outra afirmação. Deixa eu tentar explicar para os irmãos. É como se ele estivesse dizendo aqui o seguinte: se existe alguma exortação em Cristo, e há. Se existe alguma consolação de amor, e há. Se existe alguma comunhão do Espírito, e há. Se há profundo afeto e sentimento de compaixão, e isso existe. Os irmãos percebem que a lógica apresentada aqui no texto é essa. O que é que ele diz então? Ele diz: completem a minha alegria. Mais uma vez a exaltação da alegria. Ele já está alegre com essa igreja, ele já chama essa igreja da delícia da sua alma, ele mostra claramente que essa é uma igreja que tem inúmeras qualidades, mas ele precisava dizer àquela igreja, afirmar àquela igreja de algo que completaria, faria talvez o copo da sua alegria transbordar, completaria até o final. Vocês têm o mesmo modo de pensar, tenham o mesmo amor, sejam unidos de alma e de mente. Vocês percebem o paralelo com 1 Coríntios? Capítulo 1, a partir do verso 10, a mesma forma de pensar, a mesma disposição do Espírito. Ou seja, o que é isso, meus amados irmãos? É a unidade, é a comunhão dos santos. E a grande pergunta é essa: como atingirmos essa comunhão que nos faz bem? Como alcançar essa comunhão que nos faz bem? Sabendo que existe dentro do corpo de Cristo exortações. Sabendo que existe dentro do corpo de Cristo consolação em amor, conforme tem 4 premissas aí no verso 1. Sabendo que existe no corpo de Cristo uma comunhão que tem o Espírito Santo de Deus como seu agente primeiro e principal. Sabendo que há e que deve existir na comunhão dos santos uma profusão, e não apenas uma profusão, mas que essa profusão seja profunda, seja plena de afeto, de compaixão, de um sentimento em que eu nutro pelo meu irmão um amor sincero, um amor verdadeiro, uma compaixão sincera, um afeto sincero. Sabendo que tudo isto é uma realidade, como atingir, como alcançar a plena comunhão dos santos. Obviamente que salta aos nossos olhos, no primeiro momento, essa expressão aí da partezinha final do verso 2. Sendo unidos de alma e mente. Não existe comunhão sem união. É necessário que exista união. Obviamente, para que exista união, é preciso falar a mesma linguagem. Concordam comigo ou não? Os irmãos lembram do episódio em que Deus, ele modifica as línguas da terra, a confusão que deu ali na construção de Babel. Quando nós não falamos a mesma língua, nós vamos ter sérios problemas de unidade, de comunhão. Isso não acontece, por exemplo, dentro da nossa casa. Se, pegando aqui o exemplo familiar, se os cônjuges não falam a mesma língua, se eles não têm a mesma disposição lá de espírito, se eles não têm o mesmo objetivo, vai ter confusão. A falha da comunicação impreterivelmente vai gerar problemas na unidade, na comunhão. Alguém vai falar A, o outro vai entender B, alguém vai falar B, o outro vai entender C. Nós precisamos, irmãos, ter a unidade, não é? A união como um princípio basilar na vida da igreja, na comunhão dos santos.
E como atingir essa unidade? Está aqui no texto. O mesmo pensamento. Ora, então não há diversidade. Essa é uma das dos ensinamentos da Bíblia que eu acho mais fantástico. A Bíblia nos ensina, irmãos, que nós somos diversos. Nós temos gostos diferentes. Nós temos vontades em alguns aspectos da vida diferente. Tem gente que gosta de um tipo de roupa, tem gente que gosta de outro tipo de roupa, tem gente que gosta de escutar um estilo de música, tem gente que gosta de escutar outro estilo de música. Pensemos na igreja, até mais propriamente dito, tem gente que tem um determinado talento, outro tem outros talentos. A diversidade no corpo de Cristo, o corpo de Cristo é diverso. Mas se existe uma doutrina bíblica que eu particularmente acho fantástica, é que nós somos orientados a vivermos uma vida unida, mesmo quando nós somos diversos, mesmo na diversidade. Na realidade, o cristianismo ele vai contra a cultura que tenta ser implantada nos nossos dias de um pensamento único, de um gosto único, de uma vontade única. E eu não estou falando de um pensamento religioso, eu não estou falando de um pensamento com relação à salvação, eu estou falando das coisas do cotidiano. Na cultura do cancelamento hoje, se você não se adequa a determinado segmento, se você não repete o politicamente correto de alguma fala, você simplesmente vai ser delatado por um mundo intolerante que não aceita a diversidade, apesar de pregar a diversidade. Essa é uma das grandes incoerências do discurso que nós temos ouvido hoje. As pessoas pregam a diversidade, as pessoas exigem a diversidade, mas parece que isso, por exemplo, não se encaixa com o cristão. Parece que nesse momento o cristão ele não é contemplado. Nesse momento, aquele que confessa a Cristo ou que confessa a sua fé em Cristo Jesus, ele não vai estar contemplado na diversidade, de modo que muitas vezes o espírito dessa época quer subjugar as pessoas para um pensamento único. Não é difícil de enxergarmos isso nas nossas universidades, nas academias. Não há pluralidade de ideia. Em regra geral, não há, salvo algumas exceções, não é? Mas dentro da igreja cristã, há a ideia de que nós temos uma diversidade de dons, de talentos, de gostos. Eu não estou falando dessas coisas mais específicas. A grande diferença aí é que nós vamos entender aonde está o mesmo pensamento. O mesmo pensamento aqui não é que nós vamos agora ser transformados em robôs e todo mundo vai pensar ipsis literis igual, não é? Mas a ideia aqui é que no corpo de Cristo não existem várias cabeças pensantes. No corpo de Cristo só existe uma cabeça, só existe um cérebro. Aonde está a nossa unidade? Qual é o vínculo que nos une? Os irmãos percebem? Qual é o ponto comum? Porque os pontos incomuns me parece que saltam aos olhos. Os pontos incomuns me parece que nós não vamos ter muita dificuldade de enxergá-los, de vê-los. Mas qual é o ponto comum do corpo de Cristo? O ponto comum é Cristo é o Senhor e Salvador da nossa vida. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o vínculo. É Ele quem nos une. Nós somos unidos em Cristo Jesus. Como atingir essa unidade, tendo o mesmo pensamento? Siga a lógica, como ter o mesmo pensamento, pensando através da mente de Cristo. Sem a mente de Cristo, nós vamos bater cabeça. Sem ter Cristo como mentor, como Senhor da igreja, como aquele que é o nosso mestre, o nosso instrutor, por excelência, nós vamos bater cabeça. E todas as vezes que existe confusão dentro da igreja, quando a comunhão é quebrada, quando a unidade é quebrada, pode identificar, é porque Cristo deixou de ser o cabeça para todas aquelas pessoas.
Vão surgir as hermenêuticas distorcidas, as interpretações distorcidas, os cristos distorcidos. Um vai falar a respeito de Cristo como sendo de um jeito, o outro vai falar a respeito de Cristo como sendo de outro jeito, e aí, infelizmente, o que vai existir é a confusão. Eu não sei se na igreja em Filipos já havia sinais de algumas dificuldades como essa, me parece que isso faz parte da história da igreja. Corinto passou por isso, outras igrejas passaram por isso ali já no Novo Testamento. Hoje nós percebemos isso com a multiplicidade de denominações que nós temos. E infelizmente essas coisas acontecem porque nós quebramos a unidade quando deixamos de ter Cristo como cabeça da nossa vida. Se tem uma frase ou uma ideia ou um ensinamento que nós precisamos resgatar, é solos Cristo, não apenas como Salvador, mas como Senhor da nossa vida. Todas as vezes que nós fugimos disso, nós começamos a inventar, nós começamos a criar, e aí nós fugimos do verdadeiro amor, porque, irmãos, o amor se torna um vínculo para nós também, e eu pergunto qual é o maior exemplo de amor que nós temos, senão Cristo Jesus, aquele que deu a sua vida por nós. Veja que todo esse texto vai ser construído como Cristo sendo exemplo. A partir do verso 5, nós vamos ver aí o esvaziamento de Cristo, a gnoses, não é? O Senhor Jesus, mesmo sendo Deus, ele se encarna, e isso é humilhante para Deus. Deus se torna homem nesse momento. Para nós é algo fantástico, para nós é algo maravilhoso, mas para Deus representa um ato de humilhação, de simplicidade, mas isso é necessário, isso se fez necessário para que Cristo e o próprio Deus demonstrassem o seu amor. Se não existissem os problemas, se não existissem as dificuldades, se não existissem as tragédias, se não existissem as catástrofes, como é que nós conheceríamos o amor de Deus? Porque o amor de Deus se revela na necessidade que o homem tem de perdão, na necessidade que o homem tem de salvação, na necessidade que o homem tem da sua graça, da sua misericórdia. Em todo esse aspecto, o amor de Deus se revela diante de nós. E é importante termos o mesmo amor. O texto vai falar sobre isso, né? Completem, o apóstolo Paulo está dizendo, a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. O que é que significa Cristo é o cabeça, não é? Completem a minha alegria, tendo o mesmo amor, não é? Unidos, e aí entra a unidade de alma e mente, é o sentimento unido. Aqui traz-nos a ideia de disposição. Nós temos a mesma disposição, nós temos a mesma vontade. É como se nós fôssemos um exército que tem um inimigo comum, que sabe como lutar, que sabe o que fazer, e nós não vamos dispersar, apesar de sermos diversos. Apesar de, nesse exército, cada um ter uma função específica, mas existe algo que nos une. Existe algo que traz um vínculo de unidade que é extremamente importante para todos nós. Mas, meus amados irmãos, a unidade então se apresenta como uma base, como um fundamento necessário para atingirmos essa comunhão dos santos. Tão importante, tão necessária para a nossa vida espiritual. Um outro ponto que é importante destacar, verso 3 diz assim, esse é um texto que merece a nossa atenção. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas, por quê, irmãos? Humildade. Está aí, talvez eu esteja lendo uma outra versão, a sequência da palavra não foi exata, mas a humildade está aí, na versão que os irmãos estão usando. Primeiro, é preciso ter a unidade. Segundo, não se alcança a unidade sem humildade. Não se atinge essa unidade sem humildade. E de forma muito prática, como a gente pode demonstrar nossa humildade? Há muitas distorções a respeito desse conceito nos nossos dias. O texto vai trazer aqui um desenho de como ser humilde. E aí você vai fazer uma avaliação da sua própria vida. E você mesmo vai chegar
a conclusão se você é uma pessoa humilde ou se você não é uma pessoa humilde. Vamos lá? Não façam nada por interesse pessoal. Olha a primeira dica. A humildade não tem como fundamento, primeiro, o interesse pessoal ou a sua vaidade. A vaidade não combina com a humildade não combina com a vaidade. Mas, por humildade, obviamente, o contraponto está posto aqui. Esse agora é o ponto que eu chamo a sua atenção. Cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Você considera o outro superior a você mesmo? Parabéns, você é uma pessoa humilde. Você não considera o outro superior a você mesmo? Você acha que você sempre tem razão? Você acha que você sempre é o certo? Você não é capaz de ouvir o contraditório? Você não é capaz de reconhecer os seus erros? Você talvez seja alguém que tem uma dismorfia, não é? Eu até trabalhei uma outra mensagem sobre isso. A dismorfia é uma visão equivocada de nós mesmos. Por exemplo, quem tem problemas de anorexia, bulimia, né? Essas coisas, bulimia, né? Às vezes tem uma distorção, uma visão distorcida do seu corpo, né? É aquela pessoa que é magra e se vê gorda. Eu amplio essas patologias psíquicas que terminam tendo esse reflexo no nosso dia a dia, no nosso corpo de um modo geral, para pessoas que não têm apenas uma distorção do que o seu corpo é. Existem pessoas que têm uma distorção do que ela é, independente do corpo, né? A palavrinha grega para falar de essência é ousia. Então, morfia está relacionada à forma, ousia está relacionada à essência. Se eu pudesse juntar aqui e criar essa nova patologia, eu diria que essa pessoa tem uma disousia, não é? Uma disfunção com relação à percepção que ela tem da sua própria essência. Eu vou traduzir isso numa linguagem muito mais simples. Ela se acha. Pronto, melhorou? Deu para entender? É isso. Todo esse palavreado aqui foi para chegar só nisso. Fulano se acha. Se acha, traz-nos aqui a ideia de que eu tenho uma imagem, uma visão de mim que vai muito além do que realmente eu sou. Eu tenho um colega, pastor, alguns aqui conhecem, que é a pessoa mais desafinada que eu conheço. Não tem ninguém mais desafinado. Pode ter alguém mais desafinado que ele, mas eu não conheço. Então, para mim, ele é a pessoa mais desafinada que existe. Ele é tão desafinado que ele não canta a mesma música, ele canta outra música. Para quem entende um pouquinho de música aí, eu não desafinei uma nota da melodia, eu canto outra música, e às vezes até em outro ritmo. Só que ele gosta de cantar, ele gosta de adorar a Deus e ele canta com toda a força, não é? Eu não quero falar do meu amigo pastor Jaime não, mas eu acho que como nós conhecemos, um dia eu conversei com o Jaime, né? Porque eu lembro quando eu saí do IBN, eu disse hoje para os irmãos que eu estudei música, né? E aí quando eu saí do IBN, eu fui trabalhar com música lá na antiga igreja 9 de dezembro, que não existe mais, né? Jaime era o pastor e eu regia. Nossa irmã Janedi está ouvindo, Janedi era a organista. Então era Janedi no órgão, eu regendo e o Jaime cantando desafinado atrás de mim. E eu tenho um sério problema. Se for numa voz, eu vou atrás. Se a pessoa fez uma segunda voz, eu vou para a segunda voz. Se a pessoa fez a terceira voz, eu vou atrás da terceira voz. Às vezes a Dijane está aqui cantando, ela até tenta fazer uma segunda voz e eu termino indo atrás, ou antes, né, quando eu até cantava mais, embanana tudo, porque aí você perde aquela melodia. E um dia eu disse, Jaime, tu não consegue perceber que tu é desafinado, não? Não. Estão percebendo? Ainda bem que ele não se acha, não é esse o ponto. Mas é a falta de percepção do que eu realmente sou. Então, por exemplo, tem gente que é desafinada, mas não consegue perceber que é desafinada. Falta a visão daquilo, falta a compreensão daquilo.
E a pessoa, e aí esquece agora o meu amigo, pastor, irmão do coração Jaime, tá certo? Para não se vincular nenhuma imagem a ele, mas existem pessoas que têm uma visão extremamente distorcida de si mesmo, na perspectiva de que se coloca lá em cima. E aí essas pessoas se tornam arrogantes, essas pessoas se tornam intragáveis, essas pessoas, elas vão ter dificuldade de relacionamento com outras pessoas, essas pessoas vão ser insuportáveis no dia a dia, naquilo que é mais normal dos relacionamentos. Vai ser aquela pessoa que tem o rei na barriga, que vive com o nariz empinado. Por quê? Porque ela sempre acha que ela é melhor do que os outros. Eu vou mais além. Essa pessoa sequer vai poder desfrutar de momentos de alegria plena na sua vida, porque ela não se permite ter a alegria com a ação das outras pessoas, porque ela sempre está avaliando aquela pessoa, se a pessoa é boa, se a pessoa é ruim, e na sua distorção de imagem pessoal, ela sempre acha que pode fazer melhor do que aquela pessoa. Essa pessoa será infeliz, pode ter certeza disso. Até porque algumas dessas pessoas se tornam extremamente críticos com o que os outros fazem, inibindo inclusive a ação das outras pessoas. Para nossa tristeza, na igreja de Cristo, no corpo de Cristo, existem pessoas que são assim também. E elas precisam enxergar a verdade de Deus apresentada nesse texto, porque esse tipo de pessoa, ela destoa na comunhão dos santos. Ela quebra a unidade, porque a unidade, ela é fruto também de uma postura humilde. E a postura humilde tem como base aqui apresentada nesse texto, eu considero o outro melhor do que eu mesmo. Isso não quer dizer que, sei lá, pense aí num grande músico que você conhece, não é? E aí ele diz assim, não, Digleito, olha, você toca melhor do que eu. É falsa modéstia. Não é essa a perspectiva do texto. O texto não está nos ensinando uma falsa modéstia. Obviamente que quando nós somos bons em alguma coisa, nós somos bons naquilo. Nós somos competentes. Nós só não precisamos publicar. Nós só não precisamos tocar trombeta a respeito disso. Nós só não precisamos de um arauto que vá à nossa frente dizendo, agora chegou o bom. Tinha um colega nosso lá no IBN, alguns dos meus amigos do IBN um dia eu ouvi essa mensagem, vai lembrar de quem é, que a gente chamava ele de o nome, né, e vários adjetivos. Né? Era fulano, o bom, fulano, o plus, fulano, o mega, fulano, porque na boca dele sempre existia essa afirmação, eu sou o bom, o cara tinha feito tudo, o cara sabia de tudo, o cara entendia de tudo. E ele era bom em tudo. E obviamente que ele tinha muitas qualidades, eu não duvido disso, mas ele não era tudo aquilo que ele pensava que era. Esse é o ponto aqui descrito no texto, principalmente para nós que conhecemos a Cristo. Porque quando nós conhecemos a Cristo, irmãos, quando nós passamos pela realidade de sermos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós sabemos que isso é uma realidade porque nós somos pecadores e nós não merecíamos isso. Nós estamos aqui nivelando todo mundo por baixo. Quem presta? Há uma pergunta simples na Bíblia: quem é bom? Quem é o bom? Só existe um. Ou não? Não é isso que a Bíblia ensina? Só existe um que é bom. Ou seja, quem disse que eu sou melhor do que o Mateus? Ou melhor do que o José? Eu, Mateus, José e todos os irmãos, o que é que nós somos? Pó e cinza. O que é que nós somos? Pecadores. E como pecadores, todos nós precisamos de Deus. Percebe, irmãos? Todos nós estamos no pó, todos nós estamos na lama, todos nós estamos embaixo. Logo, de onde foi que você tirou a ideia de você poder ser arrogante, de você poder achar que você é mais do que aquilo que você é, de você pensar ou se enxergar além do que você é? Se eu sou desafinado e ponto final. E eu preciso entender que eu sou desafinado. Os irmãos percebem? Eu não posso nutrir pensamentos
sonhos, ideias, equívocos a respeito da minha pessoa. Essa é a perspectiva apresentada pelo texto. Não faça por vanglória, por desejo pessoal, não faça para você nutrir a sua vaidade, o seu orgulho, a sua soberba. Antes, e aí o texto quebra, enxergue no outro alguém que é melhor do que você. Quando isso se torna uma realidade, eu já falei várias vezes para os casais, as nossas brigas se invertem. Eu, em vez de brigar para que a minha vontade seja feita, eu vou brigar para que a vontade do meu próximo seja feita. Geralmente, qual é a origem das nossas brigas, irmãos? A briga é a quebra da unidade. A palavra de Deus fala da origem das contendas. E na origem das contendas está o orgulho. Na origem das contendas está a soberba. Na origem das contendas está o querer fazer a minha vontade. Na origem das contendas está a vã ilusão de que nós pensamos que somos o cabeça do corpo de Cristo, ou a cabeça do corpo de Cristo. Um dia eu lembro de ouvir um pastor, acho que eu já contei essa história aqui na igreja, que ele foi pastorear uma nova igreja lá no sul do país. E chegando naquela igreja, uma igreja pequena, estava passando por dificuldades, estava sem pastor por alguns meses. Eu acho que tinha dado algum problema com o pastor, não lembro agora o detalhe, faz muitos anos que eu ouvi numa pregação ele contando essa história. E aí ele disse que chegou naquela igreja, uma irmãzinha o procurou, logo nos primeiros dias ali, e disse da sua alegria, né, da chegada do novo pastor, disse: pastor, como eu estou alegre que o senhor chegou na igreja, porque eu estou carregando essa igreja nas costas nos últimos meses. Aí ele disse assim: irmã, bota a igreja no chão, pare de carregar a igreja nas costas, a igreja não é sua, você está carregando a igreja nas costas, a igreja é do Senhor Jesus. Essa é a diferença. Eu entendo a minha importância, eu tenho vontade e desejo de servir ao Senhor, mas eu preciso fazer isso com humildade, porque se não tiver humildade, não vai ter unidade. Se não tiver unidade, não vai ter comunhão. Se não tiver comunhão, nós vamos estar fracos. É um exército dividido. É um exército que, quando vier o inimigo, vai estar todo desmantelado, às vezes até brigando entre si. E aqui para nós, irmãos, às vezes brigando por tolices, por coisas fúteis, por coisas que não agregam absolutamente nada à nossa vida espiritual. E eu fecho a minha fala nessa noite, já caminhando aqui para o final. Verso 4, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Eu queria trabalhar mais o verso 5, hoje eu não vou, eu vou fechar no 4, domingo que vem a gente continua. Eu não quero perder a oportunidade de trabalhar esse verso 5 em diante aí, que é um texto muito rico, com mais detalhes. Mas um outro texto, um outro ponto, melhor dizendo, salta aos nossos olhos aqui nesse verso 4. Veja, vai seguindo a lógica. Primeiro, eu falei da importância da unidade, não é? Depois eu falei da humildade. E agora o texto, no verso 4, fala de solicitude, de solidariedade. Eu não apenas não me enxergo como sendo além do que eu sou, eu não apenas enxergo o potencial e o melhor das outras pessoas. Lembre-se, esse é um exercício que nós precisamos fazer. Faça esse exercício para você ver como a sua vida vai mudar. Pare de enxergar só os defeitos. Pare de enxergar só os problemas. Parem de enxergar só as falhas. Comece a trabalhar na sua mente, a enxergar as virtudes das outras pessoas. Você vai ver como a sua vida vai melhorar. Siga o meu conselho? Eu sei que às vezes é difícil. O problema salta aos olhos. Mas antes de analisar o problema, trabalhe na sua mente. Não, eu quero enxergar. Não, fulano fez uma grande besteira, mas ele é tão bom nisso, ele é tão prestativo nisso, ele é tão competente nisso. Tente fazer esse exercício para você ver. E além disso, a comunhão dos santos, ela é construída a partir do momento em que a solidariedade,
a ajuda aos meus irmãos, a ajuda ao próximo se torna uma realidade. E aí não é uma realidade da boca para fora. E aí eu preciso confessar os meus pecados diante do Senhor, como eu sou falho nisso, em ajudar o meu próximo. Mas se nós queremos fortalecer, meus amados irmãos, a nossa comunhão, nós precisamos trabalhar nesse aspecto que é fundamental, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também, obviamente, os interesses das outras pessoas. Como é difícil, né, irmãos? Sair da nossa zona de conforto. Eita, hoje eu estava pensando em assistir uma série, é do meu interesse fazer isso. Hoje eu estava pensando em ler o livro, é do meu interesse fazer isso. Mas o meu irmão está precisando da minha ajuda. Até que ponto eu estou disposto a abrir mão do meu interesse para ajudar o meu próximo? Eu vou mais além na reflexão. Até que ponto o interesse do meu próximo é o meu interesse? Solidariedade, solicitude, ajuda. É uma mão ajudando a outra, não no sentido pejorativo da palavra. Porque no mundo corrupto que a gente vive, uma mão ajudando a outra, muitas vezes significa, ó, tu errou, como eu estou errado também, nós dois vamos ficar tudo quieto porque está tudo errado. Não. Uma mão ajudando a outra no sentido de que naquele momento eu tenho algo que eu posso oferecer àquela pessoa. Lembra, os irmãos mais antigos aí, né? Quando nós tivemos a experiência de ter vizinhos. Essa experiência de ter vizinhos, a cada dia que passa, ela deixa de existir. Vocês concordam comigo? Porque, sinceramente, vizinhos todos nós temos. Mas não temos os vizinhos como nós tínhamos antigamente. Que acabava o óleo, nós íamos na casa do vizinho pedir o óleo. Que acabava o sal, nós íamos na casa do vizinho pegar o sal. Eu lembro de uma vizinha que nós tivemos, que ela passava uma temporada na casa da filha e ela tinha diabetes. Eu ria, rapaz. E a filha dela era rígida demais no negócio de comer doce e tal. Ela era diabética, ela de fato não podia comer doce, só que ela era daquela diabética que não respeitava a dieta. E não foi uma nem duas vezes, não. Eu perdi as contas de quando eu menos esperava, batendo na porta. De tardezinha, não é? Aí, opa, falando, me arruma um doce aí, tem um doce escondido, né? E falando assim, tem um doce aí, olhando, não é? Para ver se a filha, aparecia, né? Tem vizinho que serve até para dar doce a diabético, não é? Obviamente é um equívoco. Aí a filha dela, Dariane, não dê doce para mãe não, mãe é demais. Olha, não dê, eu estou lhe proibindo de dar doce para minha mãe, tá certo. A gente não vai dar doce para ela não. Mas eu estou falando de uma época onde os vizinhos conversavam. Você acha que entrar no elevador, tá quente hoje, né? Nossa, que calor. É vizinho? Isso não é vizinhança. Nossa, terrível esse Covid, né? Como eu não estou mais morando em condomínio, nem sei como é que é o papo do elevador. Quando eu morei, o papo do elevador era tá calor, não tá calor. Tá quente, não tá quente. Só isso, não tem outro papo. Mudou, não? Continua a mesma coisa? Mesma coisa? Ah, nem isso tem mais. Misericórdia. Ah, é, porque agora não pode entrar. Mas eu acho que mesmo quando podia, de repente, hoje é assim, né? Só aqui, né? Cabeça baixa, olhando o celular. No máximo, boa noite, bom dia. Se for homem, então, né? Homem não dá boa noite, só faz um grunhido, né? Se fizer outra coisa, não, parece até que não é, parece até que não é homem, né? As mulheres geralmente são mais estilosas, né? São mais polidas, tem uma classe, boa noite, né? Boa tarde, faz parte, né? da postura das mulheres. Os homens são mais brutos nesse sentido. Meus amados irmãos, nós precisamos entender que o auxílio, a ajuda às pessoas é de fundamental importância. Tudo isso fortalece a nossa comunhão em Cristo. Eu finalizo lembrando, para que essa comunhão seja uma verdade, nós precisamos ter união, nós precisamos ter humildade, nós precisamos ter solidariedade. Está tudo explicadinho aí no texto. Próximo domingo, como não deu tempo de estudarmos isso, nós vamos ver Cristo como exemplo de tudo isso para nós. Porque o nosso grande exemplo
é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se tem alguém que pode nos ensinar isso, é Cristo. Porque Ele era, Ele é, nós não somos. Ele era e é. E mesmo sendo quem era, decidiu se humilhar tomando forma de homem. Se o nosso Cristo se humilhou, quem sou eu para engrossar o cangote? Quem sou eu para empinar o nariz e achar que eu sou o que eu não sou? Que Deus tenha misericórdia de nós, nos ensine e nos ajude a cada dia da nossa vida. Amém. Amém.